Ótimo sabadão pra vocês, galera. Dione Brotas hoje aqui com a gente. Stanley Silva. Ok, boa noite, gente. Tudo bem? Um grande abraço para os nossos seguidores. Deus abençoe a todos. E a nossa amiga Jones, uma boa noite. Boa noite a todos. O nosso amigo Fabiano, né? Boa noite, Fabiano. Que legal. Dione, fala um pouco do seu trabalho, né? Então, eu vim aqui hoje para dividir um pouco de mim, né? Da minha vida. Conhecendo vocês, eu quase que eu quero entrevistar vocês. Que legal. Desde a entrada lá com a Fran. Mas eu sou brasiliense, né? Nasci aqui em Brasília, lá em Sobradinho. E faço trabalho terapêutico, descobri o trabalho terapêutico, né? Na verdade, que não era terapêutico, com 13 anos, era um trabalho voluntário. E hoje eu entendo que eu tinha, talvez, assim, talvez não, né? Na verdade, era uma inquietação e que ela foi atendida quando eu fui trabalhar com serviço voluntário, primeiro na Igreja Católica, e desde lá, eu tenho 47 anos de trabalho voluntário, que eu viciante. Ajudando as pessoas mesmo, né? Gosto bastante. E entendo que cada vez que a gente ajuda alguém, a gente consegue internalizar algo muito importante pra gente. Que legal. É bem bacana. E você tem um projeto, né, com mulheres, né? De ajudar as mulheres, o que a gente está, com um grupo, nós estamos desenvolvendo, que vai ser através o foco vai ser no WhatsApp, né? Que é Comunidade Reciclando as Emoções. Porque nós temos um Instituto Brasil Reciclando as Emoções, que em função do momento que eu estou vivendo, que eu estou cuidando da minha mãe com Alzheimer, tive um pouquinho de dificuldade, então assim, vamos fechar as portas tudo e vamos começar de novo em janeiro, né? Se Deus quiser, com esse trabalho terapêutico, né, de dar curso para pessoas, né, de fazer atendimento terapêutico, trazer a música porque dá um equilíbrio emocional muito bom, né, e trazer a arte, né, então assim, desenhar, pintura e ajudar a pessoa, principalmente as mulheres, que hoje meu maior público são mulheres. Então, mulheres, né? 80% do meu público são mulheres. No início da sua carreira, você começou com todo tipo de público, né? Sim, todos. Aí você foi se adaptando, né? Assim, como eu faço parte do projeto, por exemplo, hoje eu estive num projeto de homeopatia que eu atendo no Jardim Engá, todo segundo sábado do mês. Lá, hoje, eu atendi 3 crianças e uma mulher, né? Que até foi pela manhã. Então, assim, quando eu vou fazer o atendimento voluntário, eu não escolho, né? As fichas vêm e eu atendo, graças a Deus, tudo certinho. Agora, assim, as pessoas que me procuram mais para atendimento fora, hoje, são mais mulheres, mas no início era a homeopatia entra com uma medicação natural, Entra com uma medicação natural, e ela vem através dependendo, né, dos reinos, né, mineral, vegetal, animal, né, dependendo do nível de cura, de dor da pessoa, a gente busca um escalonamento, né, que através só da própria pessoa mesmo, tipo, um cliente que a gente chorava e a gente não entendia por quê, já tratava há muitos anos, foi colhida uma lágrima dessa pessoa, porque o que a gente entendeu? A gente não tinha mais o que fazer, então aí a gente mandou pro laboratório para fazer com todo o processo certinho, né. E o que a gente teve de entendimento era uma dor tão profunda que não sabia. Era dor física ou dor emocional? Tudo junto. Era mais emocional. Porque a pessoa chorava, por exemplo, ela estava conversando, aí você começava a tocar piano e ela começava a chorar. Entendi. E não parava. Entendi. Então, assim, ela é bem suave, ela é delicada, mas ela é bem profunda. Hoje é o carro-chefe. Homeopatia. E a autoestima da mulherada, como é que tá? Precisando de uma escovada. Mas como foi que você, do geralzão, pegando criança, homem, mulheres, como é que você delimitou e pontuou, chegando só até as mulheres, para esse trabalho com mulheres? Quando eu vou para fazer os atendimentos voluntários, igual eu tô falando, vem as fichas, né? Mas aí, no início, eu atendi vários homens, né? Atendi rapazes, adolescentes, todas. Mas aí depois parece assim, o que eu preferi fazer? Eu preferi deixar as coisas acontecerem do que eu fazer esse refinamento. Então foi um refinamento natural, né? Talvez por eu ser mulher,
mês que vem eu estou fazendo 60 anos, né? Então, assim, eu acho que elas tiveram empatia por isso, né? Tá ali no mesmo ponto de idade. Então, assim, a maior parte dos meus clientes hoje são de 50 a 80 anos. Eu tenho um cliente de 80 anos. Jones, eu acredito também que o homem é um pouco mais machão, né? Para ter esse tipo de atendimento terapêutico. Tem mais receio, né, de procurar, né? E no campo da medicina em geral, né? O homem é mais machão, ele resiste. A mulher não, mais sensível, ela é mais aberta para isto. Possivelmente tenha sido por isto, tenha sido um acordo tácito bilateral, né? Agora tem uma coisa bem interessante sobre isso, porque, por exemplo, vamos falar de uma família, né? Então, assim, a esposa sai de casa para fazer um tratamento terapêutico. Automaticamente ela está cuidando terapeuticamente dela também. É verdade. Porque ela está alcançando algumas mudanças, né? Então, por exemplo, assim, a minha cliente falou, eu não suporto, meu marido, estou casada com ele há 30 anos, joga a toalha em cima da cama até hoje. Eu falei, assim, de quem é a toalha? Ela foi dele. Ele joga de que lado? Do lado dele. Então pronto. Né? Então, assim, são coisinhas que a gente... E, assim, na intenção de não porque a gente sabe mais, mas ajudar a pessoa a ter o entendimento de que tudo tem os dois lados, né? Então, você vai ficar sempre do lado negativo, você vai ficar sempre apontando, ou você vai falar, poxa, deixa, porque você vai acabar com os relacionamentos, e isso aí vai para filho, vai para mãe, vai para pai, tudo, por causa de coisas pequenas, porque coisas grandes não separam, unem. O que faz as pessoas separar é o apertar da pasta de dente. Meu Deus. É o pente com o cabelo na pia. Pequenas, né? São assim as coisas pequenas. Aquela pedrinha. Vai juntando no dia a dia, né? Que a gente... A mulher mais assim, com essas coisas pequenas. Muito o homem é mais. Você explicou que o homem é da caixinha, né? Né? Então, a diferença do homem. Eu acho que o homem tem... Espera aí, eu quero saber desse negócio aí da caixinha. Eu falo que o homem tem 3 caixinhas. Vamos botar aqui no meio. Essa aqui é de hoje. As coisas que ele vai resolver hoje. Essa aqui é as coisas que foi de ontem, tá aqui guardada. E essa aqui é para amanhã. Então ele tá aqui, ó. Então o homem vive muito mais no presente. E a mulher não, fica... Ela fica em várias caixinhas. Cada uma dessas aqui tem várias. E assim, vai discutir relação com uma mulher, né? E eu não tô falando mal das mulheres, mas assim, ela sabe lá desde o início do dia que você conheceu ela. É incrível, né? As datas, tudo. Aí vem tudo de novo. Então fala assim, porque não foi conversado direito, né? Porque aquilo vai remoendo, porque assim, pelas pesquisas, 50% do que a gente relata como vivência, a gente não viveu. Se você, porque assim, aí são as verdades que você vai tendo de suporte para que você se privilegie, né? E se acostume até quando. Porque a dor também é viciante. Eu não consegui entender essa questão dos 50% que você fala, você não viveu. Você poderia explicar um pouco mais? Posso sim. Por exemplo, se eu for perguntar assim para você, como é que foi sua vida de adolescente? Aí você vai falar, eu não diverti muito, de repente, né? Eu não brinquei muito, eu comecei a trabalhar cedo, eu tive logo responsabilidade com meus pais, né? Meus irmãos e tal. E aí, de repente, a gente tem a oportunidade de conversar com um irmão seu, ou de repente com a sua mãe. Aí fala, o Stanley, como é que foi? Foi difícil a vida dele. Meu Deus, o Stanley era o que aprontava mais, era o que mais corria, era o que mais brincava. Então, assim, aí... Por que a gente vai tendo essa transformação negativa, digamos assim, né? Porque a gente está sempre em busca de dar resposta para o outro. E logo a gente, assim, logo em adolescente, né? A gente deixa de ser a gente. A gente começa a reinar na vida que gostariam que nós fôssemos. E aí geram cobrança e a gente gera justificação. Entendi, porque na adolescência a gente quer ser aceito, então a gente faz o que o outro quer e não aquilo que a gente quer, né? Exatamente. Por isso a necessidade de a terapia nascer dentro de casa, né? Com os pais. Então, se nós temos pais maduros, nós temos pais terapêuticos, né? Onde ensina a criança a sobreviver no meio do gueto, no meio do grupo, mas vida, como indivíduo, não como coletivo. E essa geração de hoje está passando por isso. É o que uma pessoa uma pessoa muito inteligente, né? Olavo de Carvalho, ele fala da questão do indivíduo
O ser não é coletivo, o ser é individual, ele é indivíduo. Agora, ele trabalha primeiro em prol do individual, depois ele vai trabalhar em prol do coletivo. Mas uma coisa sem prejudicar a outra, né? Uhum. Mas assim, o que que a gente vê hoje? Eu vejo uma sociedade que a gente fala, a sociedade está doente. Mas assim, as mídias, a tecnologia, ela traz muito conhecimento para quem quiser. Né? Aí você busca o dark, muita né? informação, né? E a outra parte que, assim, é o que a gente vai querer, o que a gente vai buscar. Mas o que eu acho assim, por exemplo, quem que a gente vê ensinando o pai e a mãe, igual você está falando, esse seio familiar, né? Para estar explicando para o filho, filho, você precisa se amar, você precisa se valorizar, né? Filha, você precisa se valorizar, você precisa ter valores. Então, assim, o que as crianças não conversam em casa e que eles não têm esse respaldo, eles vão conversar lá na rua. Só que eles vão conversar na rua com quem também não teve. E aí vira um acolhimento. Né? Não tem, porque o que o ser humano quer? O que nós precisamos, o que nós desejamos, o que nós buscamos? O acolhimento. Né? Então, quando a gente fala de mulheres, né? As mulheres que a gente vai trabalhando, o que elas têm muito? Uma carência. E assim, no primeiro atendimento, elas chegam... A carência, assim, no casamento, você fala? Ou em tudo, em família, filhos? Eu acho que é essa carência bem do início mesmo, sabe? Tipo, olha, minha mãe nunca falou que eu era bonita. Ah, entendi. Meu pai nunca teve um gesto de carinho comigo. Quem me ensinou a ler foi a minha tia, foi a minha vizinha. Então, assim, essa coisa da base, né? E aí a pessoa cresce, desenvolve isso, e assim, a gente acha que não. E para trabalhar isso é o perdão, né? Ela vai ter que perdoar os pais, não é? E aí, primeiramente, ela tem que se perdoar. Quando a mulher é criada com o pai, por exemplo, alcoólatra, que apanhava, batia na mãe, né? Vai crescer traumatizada, né? Essa violência do lar mesmo, né? Que a gente, assim, hoje a gente continua vendo, mas hoje a gente tem recursos, né? Você pode ligar para o SEM para fazer uma denúncia de uma criança que está sendo maltratada. É uma denúncia anônima, né? Então, assim, a gente vai tendo uma oportunidade hoje de nos redescobrir, né? Porque nós somos... Onde está nosso consciente, né? Nosso consciente está no lobo frontal. Né? Então, assim... E onde está nosso inconsciente? Né? A gente fala daqui, né? Até o lugar do chip na Matrix, né? Mas hoje se fala que o nosso subconsciente é o nosso corpo. Então, as nossas marcas estão todas no nosso corpo. Se você sair daqui para dirigir e você não estiver muito bem, de repente você chega onde você tem que chegar e você nem percebeu, porque o seu corpo já sabe. Então, as marcas estão guardadas, né? Então, assim, como é que a gente vai vencer a nós mesmos? Como é que nós vamos nos policiando, né? Buscando um momento, assim, que momento que você fica feliz, que momento que você tem para se conhecer. E normalmente a gente não se conhece. Jones, gostaria de fazer uma pergunta. A mulher, ela precisa de uma terapia, não só a mulher, mas todos nós, né? Sim. Todos nós temos as nossas dificuldades emocionais. A mulher, ela precisa de uma terapia profissional. Mas também, eu acredito, e você se opõe ao que eu vou dizer agora se eu estiver errado. Às vezes a gente soma. Então, veja, a mulher, ela precisa se juntar a um grupo de mulheres que tenham princípios e valores bem definidos e pessoas bem resolvidas. Ela funciona como uma espécie de um AA, né? Sim. Então, ela funciona como uma terapia. Aquilo vai resolver a vida da pessoa. Eu acredito que isso sirva tanto para você, quanto para mim, quanto para você. Por isso que dizem, né? Tem um ditado popular muito, muito interessante: me diga com quem tu andas e te direi quem tu és. Porque eu acredito que isso é curativo se a gente vive com pessoas que tenham princípios e valores bem definidos. Princípios e valores desde a raiz. Não esses princípios e valores modernos, né?
Então, isso está destruindo a sociedade. São artificiais, né? Isso. É uma coisa assim, eu acho que uma coisa que eu vejo que danificou muito essa geração é a comparação, né? Na internet. A pessoa tá ali na internet vendo, ai, ó, viajou, ó a roupa dele, ó o carro dele. E a mulher, ela cai mais nisso. E se a gente for fazer um estudo aprofundado, a gente vai ver que muitas pessoas que estão nesse mundo digital, né? Muitos têm muito processo de ansiedade, processo de depressão profunda, né? Pessoas que se abandonam, pessoas que vão para o mundo, não estou falando mal, né? Nem criticando, mas assim, o mundo de buscar uma beleza estética perfeita, né? E aí, a perfeição, assim, é impossível aquilo é fantasia, né? Quantas coisas estão acontecendo, né? Falecimentos, distorções, né? Mas tomando o que o Stanley está falando aqui, e depois eu vou somar com você, isso é perfeito. Mas sabe qual o problema da terapia, assim? Sim. É porque é individual. Se aquela pessoa está num processo de adoecimento, ela ali num grupo, dificilmente ela vai ser. Então, um trabalho em grupo é muito interessante, né? Então, assim, a gente tem uma comunidade que é Conselho de Coração Cristão. São mulheres acima de... que normalmente, assim, a gente não recusa ninguém que está abaixo, mas normalmente são as mulheres. Então, assim, nesse grupo, a gente tem essas falas. Então, a gente senta, a gente conversa, né? E aí, assim, sempre tem alguém ali perto anotando tudo, né? Com apoio de todo mundo e tal. E quando a gente vai pro tete-a-tete na terapia individual, porque ela é em grupo, acontece em grupo, depois ela acontece individualmente, né? Depois daquele processo. A gente vai ver que aquela pessoa que estava no grupo não é a mesma que estava. Já muda, né? Já muda, porque ali está no social. Então, assim, eu não posso deixar saber, nossa, Johnny, eu sou a gerente de recursos humanos de tal empresa. No meio, assim, religioso de muita gente, eu acho que acontece isso também, né, Stanley? Sim, a pessoa não vai querer, não, ninguém pode saber que eu tô doente, não sei o quê. É isso mesmo. Mas quando eu estava falando nessa questão do grupo, ela tem razão, é isso mesmo. Eu falo assim, que a convivência com pessoas bem resolvidas. Isso aí é certeza, né? Com pessoas bem resolvidas. Então, ela pode ser em grupo, mas ela vai ter seu particular também, né? E aí, eu tenho um grupo de pessoas que eu convivo. Então, se esse grupo é bem resolvido, e principalmente eles não têm as mesmas necessidades emocionais que eu, então eu posso aprender na convivência individual com cada um e ser preenchido também, né? Depende também da forma que eu vou enxergar isso, né? É porque você está no nível de sabedoria. Né? Mas quantos que tá ali no meio, que a gente conhece, né? Tantas pessoas, às vezes não alcança, né? Que é o despertar, né? E ela se sente confrontada, né? Ela olha assim, ele está resolvido e aí eu não estou, então ele se joga mais para baixo. Aí né? uma coisa que poderia cooperar é uma guerra, né? Então, assim, as pedras, né? Então, assim, o que você vai fazer com as pedras que estão jogando sobre você? Eu vou atirar de volta, né? Aí outras pessoas falam, não, eu não quero mais. Então a pessoa constrói um muro, eu não quero saber, né? E outros vão falar, não, eu vou construir ponte porque eu quero descobrir o que aconteceu. Eu quero saber onde está isso, né? A psicanálise tem uma frase muito legal que fala assim, ó, ouviu, doeu, toma que é teu. Então, se a gente ouve alguma coisa foda, né? Aquilo de alguma maneira está reverberando em nós. Entendi. Então, assim, se quando acontecesse isso, a gente falasse, não, peraí, me incomodou, onde está? Só que a gente tem uma preguiça, né? Que a gente quer se defender logo, né? Quer se defender, né? Atacando. Então, assim, aí você vê uma pessoa, um ser humano, quando ele está harmônico, né? Vamos dizer assim, provavelmente eu vou encontrar você, vou encontrar a Fran, vou encontrar o Fabiano. Em todos os lugares, vocês vão ser a mesma pessoa. Porque você já tem a gente percebe, a gente sente, né? Então, assim, vocês vieram numa busca onde vocês se encontraram. Encontraram a si mesmo, não? Então, consegue olhar para o espelho e falar, você está de para si mesmo. Mas quando a pessoa não tem isso, em cada local que ela for, ela vai ter uma distorção da sua personalidade que ainda não está firme. E depende. Entendi. Você vai conversar, eu tenho uma cliente de 80 anos, e ela, 80 anos, ela deixa eu falar isso que eu vou falar agora.
E ela me procurou, que ela queria conversar. Não, tá, não, porque meus filhos, porque meus netos querem mandar fazer, querem saber o que eu vou fazer, aquelas coisas, né? Então, assim, aí a gente tirou uma vez por semana pra gente conversar. E é só isso. E tá tudo bem, né? E aí, o que é, assim, o aprendizado, não que eu tô passando, mas que ela tá tendo, porque qual é o ouvido mais perto da boca da gente? São os nossos, né? Então, ela mesma se ouvindo, ela pega e passa. Juni, você acredita? Não, e reparar uma coisa que eu falei aí e tal. Então, assim, porque já tem aquela maturidade também, tempo, né? Não se sente tão compelida, né? Então, assim, se rebelou. Não, quero um terapeuta. E aí a gente tá Parece que a lá. mulher, quando chega nos 50 anos, tem uma crisezinha, não tem? Crisezinha? Bondade. Vou fazer 60, é uma crise gigante. Eu já tô vendo quando eu fizer os 60 anos, Oi. fiz 56, eu já tava imaginando. Quando eu fiz os 30 anos, já comecei a enxergar minha pele com os poros mais abertos. Eu entrei numa Eita. crise, cheguei aos 40, uma outra. Eita. E agora eu tô vendo, nada dos 50 não, mas a dos 60. Cabelo é tava meio- Pretinho. Tava assim. Aos 60. É, Mas sim, seu cabelo é lindo, né? Obrigada. Eu vou fazer 60 agora, dia 6 de junho. Então, eu acho que a gente tem crise toda vez que a gente não tá feliz. Só que a gente fala que o copo transbordou, porque assim, aquela gota transbordou no meu copo. Mas o problema não é a gota que transborda, né? Como diz meu professor de homeopatia, o Milton. É a primeira gota. E a gente não faz nada. Né? Então, assim, se eu tô feliz, eu posso ter 60, 70, 80 anos, eu vou, né? Não, eu tô descobrindo, tô me redescobrindo, eu tô me desenhando, né? Eu tô me redesenhando, me reescrevendo a minha Vai se história. adaptando, né, ali na... Vai se adaptar. Mas se você estiver infeliz, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Esses dias eu estava vendo umas fotos minhas de quando eu tinha 23 anos. Uau, como eu era linda! Gente, que mulher linda que eu era! E eu me achava horrível. Meu Deus. Eu me achava horrível. Eu me achava muito magra, né? Então, assim, e me achava feia. E aí eu olho assim para essa foto hoje em dia com respeito e falo, poxa, me perdoa porque eu não te dei valor. Achei que você não era tudo isso e você era bem mais, né? Então aí a gente vai gerando essas crises, né? Então, assim, o que eu acho que tinha que ensinar nas escolas, né? O sistema financeiro para as crianças. Eu acho que seria bem interessante. Não pelo valor do dinheiro, mas com o valor de direcionamento que é dado a ele. O investimento, saber investir, né? Saber. Uma aula de sonhos, para cada um começar a sonhar o que quer, porque que a gente vê que as crianças, elas estão assim, parece que não sabem mais sonhar, né? Não, eu não posso, a criança tem 6 anos, aí eu fui... Mudou demais as crianças hoje. Né, eu estava tendo uma menina de 6 anos, eu falei assim, o que você quer quando você crescer? Ai, tia, eu não sei. Nem sabe ainda, né? Não sabe. Então, assim, eu acho que tinha que ter isso, né? A geração do TikTok, né? Da gente ter esse alcance, né? Que seria muito importante. E outra, para as pessoas começarem a se conhecer desde pequeno, porque eles têm personalidade forte. Só que ao longo do tempo perde, porque vai lutar contra o mundo inteiro. Né? Então, assim, dentro de casa, normalmente, assim, a mulher trabalha, o homem trabalha, então é tudo muito corrido, muito pelo dinheiro. Não que seja ruim, né? Mas muito pela casa, muito pelo carro. Então, você compra tanto isso que quando você compra... Eu sou corretora de imóveis também, né? Ah, legal. Então, assim, 3 anos atrás eu vendi uma casa muito boa, a mulher. Eu falei, nossa, a casa vai ficar linda e tal. Aí ela olhou pra mim bem triste. Eu não entendi aquilo. Aí meu lado terapêutico ficou bem interessado. Aí depois ela falou assim, que a maior tristeza que tem é você olhar um terreno e você chegar, tá com as paredes levantadas, daqui a pouco ela falou, Johnny, eu vim aqui umas 6 vezes, a casa já tá pronta. Então, assim, não é sobre isso. Então, é sobre prazer mesmo, alegria, sobre se conhecer, sobre buscar a ética, buscar a moralidade, buscar a família como uma coisa boa, né? E não conturbada quanto a gente. Eles estão bem... Entendi. E
mudou muito foi a geração também, né, John? Você é 30 anos já, mais de 30 anos trabalhando com isso. Você acha que mudou muito? Por exemplo, você pega uma mulher daquela época e de hoje. Muito. Você acha que foi as redes sociais, a internet? Eu acho que é uma liberdade falsa. Né? É uma liberdade falsa. Porque aí você é quem você quer ser ali, é quando você vai conhecer ao vivo e a cores. Entendi. Uau, né? É diferente, né? É Os diferente. filtros, né? Então, assim, a felicidade que eu tive de assistir bastante podcast. De chegar aqui e ver que vocês são tão bons ou melhores. Então, assim, até nisso, nas pequenas coisas, né? Paulo Vieira fala uma coisa assim que eu acho bem interessante, que fala assim, que o ser humano vai se tornar melhor quando ele for a mesma pessoa que ele fala que é. Né? Então, assim, qual o desnível que a gente está vivendo do viver e do falar? E isso, eu acho que, assim, adoece. Né? Então, não quer trabalhar, quer estudar, não, vou ver aqui. Então, assim, nada contra, né? Você é YouTube, né? Você é YouTube, você é do Instagram. Então, e eu acho que tudo bem, mas assim, com assuntos relevantes, com coisas interessantes, né? Que possam somar, né? Johnny, eu acredito que essa transformação da mulher não é só dela. É de todos os atores da sociedade. É da criança, é da mulher, é do homem, é do idoso, e tal, o idoso menos, né? Porque ele já chegou a um grau de maturidade onde as transformações são menores. Mas eu acredito que são um conjunto de ferramentas que fazem com que os atores da sociedade tenham acesso a essas ferramentas e elas vêm transformando a sociedade. Quais as ferramentas? A grande mídia, parte da internet, não é toda ela. Sim. As universidades, principalmente, nós estamos vindo de frente para trás, tá? Historicamente. E nós vamos desembocar naquilo que nós havíamos conversado antes do podcast, né? A revolução cultural gramsciana e marxista, aonde ela vem se fortalecendo cada vez mais nas universidades. Eu acredito que isso não tem como frear mais, né, Stanley? Acho que não tem. Não. Eu acredito que não tem como frear. O que tem que fazer é que a grande ferramenta de transformação do ser humano, ela está sendo aviltada, está sendo rejeitada. Porque a grande ferramenta de transformação do ser humano é a igreja. E ela começou a ser rejeitada, ela sempre foi rejeitada, mas ela começou a ser rejeitada de forma, no meio do século XIX, quando tiraram a ciência dela. Porque a igreja que fez a educação, que fez a ciência, que fez tudo que está aqui, né, ao nosso dispor. E aí vem filósofos modernos e desconjura a igreja. Ele quer as ferramentas que a igreja fez, mas aí diz assim, eu quero o que tu tem, mas deixa eu te jogar fora. Eu acho que a própria igreja se queimou um pouco. Não, eu não acho isso. Esses pastores aí de hoje, esses malucão. Assim, aí a pessoa põe tudo na mesma panela, Fabiano, eu não acredito que a igreja tenha se queimado. Eu acho que o bom e o ruim sempre existiu, né? O grande problema é que hoje existe uma mídia que ela enfatiza o ruim. Isso aí é verdade. Ela enfatiza o ruim, ela leva para a sociedade. Ela leva para a sociedade e a sociedade pega, se a mídia fala, a grande mídia fala, logo é verdade. E não é. Entendeu? Como ontem mesmo, tem um policial de São Paulo, um camarada totalmente ignorante. Ignorante não é de ser agressivo, não. Ignorante de conhecimento. Né? O camarada falando do Silas Malafaia, que estava criticando os membros da igreja dele, que estava indo no show, no estádio, quando ele deveria ir para a igreja. Aí o cara, você não é dono dele, então não se trata de ser dono. Trata-se de você estar junto
com o trabalho que sempre te fortaleceu, e você estando junto, você fortalecerá outras pessoas também. E aquela coisa, a nossa cultura eclesiástica, ela fala que a gente desenvolveu, nós desenvolvemos ela. A gente tem que estar na igreja, porque a partir do momento que a gente vive no relativismo, a gente vai se perdendo. Se a gente deixa de estar na igreja para ir para um show, daqui a pouco vai para outra igreja, daqui a pouco vai para outro show, cada vez menos a gente vai à nossa igreja. Então a gente vai se perdendo, entendeu? Então um cara desse ignorante, ele não sabe onde está o nariz dele, onde ele está, né? Onde ele está, né? Então, eu não sei se A se eu igreja consegui... funciona como uma terapia também, né? Não é? Ou não? Ou o inverso, né? Eu penso, ou o inverso. Eu sou muito assim, cara, também, porque às vezes você tá assim pra baixo, você vê assim um pastor ou um padre, né? Fala uma palavra boa, né? Te levanta pra cima, levanta a sua vibração, você é um vencedor, tal, Deus tá com você, você vai vencer. Não é legal? Às vezes ele vai pro bar, né? Só tem aqueles derrotados ali, né? Só falando de derrota. Mas aí onde... Não é melhor Mas aí onde você anda é o que você está buscando, né? E se você vai para um lugar que está baseado no álcool, então a pessoa já não quer estar né? A pessoa já quer estar acima, então assim, não está se assumindo. Ele está se questionando o tempo inteiro, que ele precisa do álcool. E eu estou falando assim dessas buscas, né? Então assim, vamos sair. Não estou falando de quem sai, nada, mas assim, o exagero causa tudo isso, né? Então, assim, as religiões, elas se combatem também. Se combatem. Então, assim, põe as pessoas para se combater. Não, você é dessa denominação, você é dessa denominação, sabe? E eu acho que, no fundo, o isso aí que a gente demais. precisa é de um bom comportamento. É de uma boa conduta. Não é? Então, assim, você tá dentro... quer ver um exemplo? Na época da Covid. Foi as igrejas fecharam, portas, né? Não podia atender, várias estavam lotadas. Foi um dos picos de consumo de álcool. Covid. Exatamente isso. Então, assim, eu não posso ir para a igreja porque eu estou com Covid, mas eu vou pro bar. Então, assim, são escolhas que cada um vai fazendo. Quando a gente se afasta do seio familiar, né? Igual eu estava contando do menino lá atrás, que o professor dele, né, ele chegou chateado um dia com a mãe, e o professor dele falou assim: fala pra sua mãe vir conversar comigo que eu te defendo. Como assim, professor? Então, assim, as pessoas, assim, às vezes confunde onde está, na função que está, mas a gente, sem uma fé, sem um bom local para frequentar, uma igreja, a gente se perde. E era terapêutico. Se você está andando num lugar bom, onde o pastor, a pastora, o padre está lhe falando e ele está levantando. Então, assim, se aquela religião que você está, se aquela igreja que você está, ela consegue tirar algo melhor de você, ela consegue transformar você de alguma forma, uau! Né? Mas às vezes a pessoa está indo. Então, assim, você foi para a igreja, e daí? Foi para a igreja, não mudou nada? Você ouviu a palavra, você não mudou nada? Então, a gente tem que estar nesse... Imagina se a gente não for. É a questão da motivação, né? Por que eu estou indo à igreja? Por quê? Para quê? Porque o que acontece? Se a minha motivação de ir para a igreja é por causa de um clube social, de certa forma, a maioria é isso. Até ajuda, né? Maioria, para mim, eu penso que é assim. Porque a palavra de Deus é que transforma a pessoa e quebra a barreira, abre janelas, abre portas no coração da pessoa. Vira chavinha. Mas assim, se ela não abre seu coração, se a motivação não é a mais adequada, então ela vai demorar um pouco mais ser transformada ou nunca vai ser transformada. Vai continuar com as suas enfermidades emocionais, suas enfermidades de princípio e de moralidade, né? E é por aí. E quando a gente trabalha dentro dessa questão da moralidade, quando a gente fala de moralidade para as pessoas, principalmente quem vem do setor acadêmico aí, aí ele já sai falando, mas o moralismo, nós não estamos falando de moralismo, nós estamos falando de moralidade.
Então, Que é qual diferente. significa? São coisas diferentes, né? Então, é de moralidade, é de princípio. De Então, se eu respeito. tenho a moralidade muito forte dentro da minha vida, logo eu vou ter o que elas querem. Essas pessoas criticam o que elas querem. Elas querem que eu haja com elas com ética. Elas querem que eu haja com decoro. elas com decoro, com respeito, com empatia. E tudo isso vem da moralidade. Se a sociedade tá com a moralidade quebrada, a empatia vai embora, a ética vai embora, o decoro, os valores vão embora. Né? É Então ela está aí. Então a moralidade, a ética, ela é um remédio curador na vida do ser humano. Eu entendo dessa forma. Sim. Sim. E quando a gente vê, assim, parte como a gente estava falando das mulheres, desse trabalho com mulheres, né? Parte delas, assim, posso falar até que praticamente todas, é uma das carências que as mulheres de 50, 60, mais velhas, têm, porque não consegue dizer, às vezes, na educação, dizer o não. Porque não, como é que eu não, né? Não, eu tenho que dar um carro para meu filho. E aí uma cliente minha deu um carro muito potente para o filho, né? Então a gente já sabe o que aconteceu com isso. Então é assim, dá trabalho. Entende que eu estou falando assim, que a gente está no momento que ninguém quer trabalho. Então, assim, não tem a lei da atração? Então, assim, quantas pessoas entraram em depressão, quantas pessoas até chegaram ao ponto de dar cabo da vida, porque ficava dentro de um quarto, sentado, visualizando, sentindo, visualizando, sentindo. Então, e aí? Não vai fazer nada? Não vai levantar? Não vai trabalhar? Não vai estudar? Não vai ajudar ninguém? Johnny, você me fez lembrar de algo que alguém falou. Eu não lembro se foi aquele primeiro-ministro da Inglaterra, o Winston Churchill, não sei se foi ele, falando o seguinte, que você falou de dar alguma coisa, meu filho quer um carro, vou dar um carro. Então, olha, tempos difíceis fazem homens fortes. E tempos de facilidade fazem homens fracos. E uma nação frágil. Sim. Onde qualquer coisa que entra chama mais atenção do que for correto. Então, assim, hoje a gente tem a IA, né? A ChatGPT, que eu acho maravilhoso, né? Mas os TCC agora é tudo lá. As crianças vão fazer... Gente, as crianças de 13 anos vai fazer pesquisa, tá fazendo na IA. Então, assim, mas não é uma pesquisa, é um trabalho. Fazendo por ele. Tá fazendo por ele. Então, assim, até que ponto que tá aprendendo? Nós discutimos isso aqui com uma pessoa do ramo. Não entendeu? é? Incrível. Nós discutimos isso. Isso vai terminar substituindo a massa cinzenta humana. O ser humano vai ficando menos inteligente e mais dominado por aqueles que não Mas você concorda que esse que é o jogo? Eu sei. É o jogo que é para ser jogado, né? Então, o mundo midiático de facilidade, de tranquilidade, onde você bate palma, a luz apaga, você não precisa levantar do sofá, fala com Alexa, muda aqui, Google, muda ali. Né? Então, desliga a luz, liga a luz, mexe no ar-condicionado, tudo isso. Então, assim, aí você fica sentado. Você vai querer sair para fazer uma caminhada? Vai querer andar de bicicleta? Como é que você vai ter contato com pessoas? Né? Então, assim, o contato com pessoa é maravilhoso. Né? Agora, dá um certo trabalho? Dá, porque tem... Né? Os embates. É relação. Então, assim, você é uma pessoa, você é outra pessoa, eu sou outra pessoa, né? Então, assim... Vai haver diferenças, mas essas diferenças elas podem nos trazer crescimento. Né? Elas podem, é muito gostoso, não é? Quando a gente senta para conversar e você não concorda de alguma coisa, tipo, eu não concordo. Aí a pessoa fala, não, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Nossa, é mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso é muito bom, mas muitas vezes, você não consegue fazer isso. A pessoa levanta, sai, a pessoa briga, né? Você conhece a pessoa fica no mundo digital, mas não quer... A gente pode ir para um restaurante, né? Chega lá, quantas pessoas vai estar conversando? Quem é que vai estar ali comendo, saboreando seu prato? Vai estar todo mundo no celular. Isso é incrível, gente. Isso aí é... Como é que mudou? Né? Uma pergunta. Como você está achando a questão do choque de gerações nos tempos atuais?
eles se acentuaram ou eles estão minimizados? Acentuados e agressivos. Bem, né? Então, assim, um pai não pode reclamar o filho, porque o filho não aceita. A filha da minha amiga virou para ela e falou assim, ela falou, se você não se comportar, eu vou te dar uns tapas. Aí a filha dela vira e fala, bate que eu levo a senhora para o conselho tutelar. Desse jeito. Aí ela pegou e falou, então deixa eu te falar uma coisa aqui, tira a roupa que você vai levar uns tapas nessa perna sua. Aí deu uns tapas nela, e aí pegou, aí ela ficou chorando. Aí ela foi no quarto e falou, toma aqui. Ela falou, que é isso, mãe? Sua mala. Que é isso, mãe? Você não vai me entregar pro conselho tutelar? De lá você já vai. Né? Então, assim, lógico que é uma coisa bem, né? Mas foi a única vez, mas a gente vê isso. Então, assim, as crianças se rebelando contra a família, não é só contra o pai, né? Contra a família, porque isso está sendo inserido nelas, infelizmente, muitas vezes dentro das escolas, né? Só que assim, professor ou professora, né? Eles são educadores de conhecimento e não para educar seu filho. Então as coisas estão bem invertidas também, né? Se a gente pensar sobre isso. Que bacana, Johnny. Então essa crise, esse choque, ele está muito, né? Você não pode falar nada, você fala, você tem que explicar, você tem que fazer um julgamento, né? Ficar né? rodear para falar com jeitinho e tudo. Poxa, fala. O ser humano tá sensível demais hoje, né? Ele dá uma película não de vidro. Não é nem de vidro, agora é de açúcar. É de açúcar. Né? Quebra rapidamente. Boa. Que papo legal, viu? Aprendemos muito. Johnny, deixa uma palavra aí para mulher que tá passando por uma depressão, Então, um ponto assim de a luz no fim do túnel. Assim, hoje a gente vê que muita, assim, como a gente está falando das mulheres, mas das pessoas, né? É muito depressão e muita ansiedade. Quando a gente fala de depressão, as pessoas não conseguiram estabelecer uma boa conexão com o que viveram. Então, assim, arrependimentos, dúvidas, culpas, medos lá de trás, né? Normalmente a depressão fala sobre isso. E a ansiedade é, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou viver? Esse salário que eu ganho não é o suficiente? O que meu filho vai fazer? Será que meu marido vai ficar comigo? Então, assim, são coisas que estão lá. Então, assim, o que a gente precisa estabelecer como uma forma de ficar bem consigo mesmo? Se olhe, se enxergue, se observe, mas principalmente, esteja no presente, né? Esteja no aqui, esteja no agora, né? Se alguém precisar de alguma coisa, pode entrar lá no Instagram ou no Facebook, que é Reciclando as Emoções, ou então vai achar Johnny Brotas, né? A gente tem a comunidade também de mulheres, que a gente já está na 3ª comunidade, então, assim, que a gente traz essa possibilidade da pessoa se tratar individualmente ou, dependendo da pessoa, se ela não tiver pronta para fazer o trabalho individual, a gente tem que passar pelo grupo. Posso bacana. deixar uma... Deixa aí. 2 conselhos? Claro, meu irmão. Oba. Eu gostaria de deixar 2 conselhos. Não é conselho, 2 indicações, né? É que não só a mulher, mas as pessoas serem menos sensíveis. E para que isso aconteça, eu gostaria de deixar a indicação de um livro, As 5 Linguagens do Amor. Esse livro vai fazer com que a gente entenda o outro, e aí vem a empatia. Tá? Que legal. E é respeito. Esse livro é puro respeito. Então é isso aí, galera. Maravilhoso. Johnny, Stanley. Ótimo sábado. Isso aí, um pessoal. grande abraço. Foi um prazer, tá, Johnny? Prazer. Deus abençoe, um prazer, Fabiano. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Boa noite.